Oremos. Nosso Deus de amor, te agradecemos, Pai, por mais um sábado, por estarmos aqui na hora do culto divino para abrir a Bíblia e pedimos, Senhor, que hoje confirmes as tuas palavras proféticas e mostres que tu és o grande vencedor nesse conflito espiritual. Senhor, que possas vencer também hoje em nossa vida, à medida em que entreguemos o nosso coração a ti. Abençoa, Pai, o teu povo nesta igreja, nossos amigos que nos visitam, que também estejas com todos eles e os seus amados. E, Pai, aceita o nosso louvor aqui, para que muito em breve possamos estar contigo no céu louvando o teu nome, pessoalmente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A leitura bíblica desta ocasião está em Isaías 40, o verso 8. Isaías 40, o verso 8. O livro de Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, e há realmente muitas e grandes pérolas que você pode encontrar aqui nesse livro. O verso 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Se eu e você estivermos ligados à palavra de Deus, também estaremos ligados a Deus e desfrutaremos a eternidade juntos. Esse é o momento em que nós somos convidados a vir aqui à frente. Se você quiser participar da oração, você pode vir aqui conosco, enquanto vamos então participar do jardim de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deste de estar aqui, Senhor, na Tua presença, mais um dia, mais um maravilhoso sábado, Senhor, na Tua presença. Estamos felizes, Senhor, por isso estamos aqui, porque, Senhor, sabemos que o Senhor nos ama, que Tu, Senhor, nos guarda, que Tu nos protege. Nesse momento, Senhor, estamos aqui de joelho dobrado. Muitas pessoas, Senhor, vieram à frente, alguns ficaram nos seus lugares, mas, Senhor, o propósito é o mesmo, de buscar a Ti como o único Deus, o Deus que é a solução para todos os nossos problemas. Temos aqui, Senhor, pessoas aflitas, com problemas financeiros, Tu sabes, também, Senhor, com problemas de trabalhos, talvez com problemas de enfermidade, Senhor, mas Tu conheces a necessidade de cada um. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor tem nos mostrado, tem nos revelado na Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por essa certeza que o Senhor nos dá. Seja com cada pedido aqui, Senhor, no coração que o Senhor conhece. Que o Senhor possa atender, Senhor. Que o Senhor possa agir de uma maneira rápida, Senhor, porque, Senhor, os tempos são difíceis. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas faltas. Dá-nos força para que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti sempre, buscando a Ti, meditando na Tua palavra. Pai, obrigado por tudo. Seja também, Senhor, com a direção dessa igreja, que o Senhor possa abençoá-los. Seja com as crianças que crescem no nosso meio, Senhor, também quero pedir por eles. E os nossos jovens, Senhor, dá força, dá sabedoria, para que eles possam, Senhor, andar diante de Ti sempre. Seja com o pregador dessa manhã, Senhor, seja com a mensagem que vai ser trazida para nós, que possa vir ao encontro de nossas necessidades, que nós possamos ser aqui, Senhor, fortificado pela Tua palavra. Seja também, Senhor, com a família que vai orar, que vamos orar essa semana, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa, Senhor, já atender de imediato, Senhor, a necessidade, as dificuldades, o que eles precisam, Deus. Pai, se é espiritual, cura. Se é necessidade financeira, Senhor, estende Tua mão. Estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos de Ti. Porque nós queremos adorar a Ti, porque nós queremos estar contigo, Senhor, nas nuvens, no céu, um dia, que nós possamos encontrar contigo, Senhor, nas nuvens do céu. Ajuda-nos, Senhor, a preparar para esse dia. Seja com a Tua igreja nesse vasto mundo.
seja especial com a igreja de Hill, a igreja de Kenwood e a igreja de Malvern. Pai, olha para o teu povo, estenda a mão sobre nós, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, sabendo, Senhor, que mérito nenhum há em nós, mas pelos méritos do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Uma vez mais, um bom dia a todos. Nós estamos aqui no segundo tema de uma série a respeito de ciência e religião. E nós vamos então falar hoje sobre as duas testemunhas. Você vê no seu boletim, o título do sermão está As Duas Testemunhas. Embora de fato na série o título seja A Besta que Surge do Abismo. Mas como era mais bonito, então eu coloquei no boletim As Duas Testemunhas. Queridos, a verdade é que o tema que nós vamos estudar hoje, ele mostra uma guerra, um conflito que existe entre as forças de Deus e as forças de Satanás. Então, nós vamos partir aqui do pressuposto de que nós estamos aqui analisando algumas frases desse livro aqui, A Ciência Descobre Deus, do Dr. Errol Ruth. Entretanto, a linguagem deste cientista adventista não é uma linguagem profética. Ele não cita praticamente muitos trechos bíblicos, muito menos trechos proféticos. Nós então vamos fazer um parênteses naquilo que ele disse e vamos explicar pela Bíblia a visão, digamos assim, bíblica dessa mudança científica. Os pioneiros da ciência dos séculos XVI e XVII nos mostraram como a ciência e a fé em Deus podem trabalhar juntas quando nós estudamos a natureza. Isso é realmente muito interessante. Nós vimos ali século XV e XVI de fato, né? A ciência deveria estar aberta à possibilidade de que Deus exista e não excluí-lo como se ele pertencesse somente a outro reino de investigação, diz esse autor. E a frase possivelmente mais interessante para nós é essa aqui: se a ciência espera oferecer respostas verdadeiras e significativas para as nossas perguntas mais profundas, existenciais, ela precisa sair da prisão do secularismo na qual ela mesma se encerrou. Então, nós vamos iniciar hoje o nosso tema perguntando o que é realmente, então, essa prisão do secularismo. É uma expressão desse livro. O que isso significa para nós? O secularismo, então, ele limitou a ciência aos seus pressupostos filosóficos ateístas. Em outras palavras, atualmente, quase ninguém faz ciência sem ter a certeza de que Deus não existe. Essa é a ideia principal. Vamos para o próximo slide aqui. Esse movimento antibíblico adquiriu grande força no século XVIII. E nós vamos analisar um pouquinho mais como as profecias bíblicas mostram o que aconteceu no século XVIII na Europa. Essas origens não estão registradas na história da ciência, o aspecto profético. Mas a Bíblia mostra que existe uma guerra espiritual milenar pela mente humana. Nós conhecemos essa guerra como o grande conflito. Talvez nós temos aqui alguém que não conheça a origem dessa expressão, o grande conflito. Muito bem, a expressão grande conflito, ela é destacada por Ellen White, mas ela tem como base o texto de Daniel 10, o verso 1. Vamos ver aqui na Bíblia, Daniel 10, o verso 1. Você vê aí na sua tela. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. O contexto original entre os reis da Pérsia e os reis da Grécia, e ali estava por trás desses exércitos as forças de Cristo contra as forças de Satanás, garantindo que a profecia se cumprisse. E Daniel então fala que ele viu um grande conflito acontecendo. Daí vem a expressão grande conflito. Agora veja, ao se revelar aos profetas, Deus afasta a cortina do mundo visível e mostra a cada um de nós aquilo que está por trás dos grandes eventos desta terra. E o que Deus mostra na Bíblia é que existe um grande conflito
espiritual no qual lutam as forças de Cristo contra as de Satanás. E essas realidades são invisíveis a menos que nós as entendamos pela Bíblia. Você sabe que esse conflito teve a sua origem no céu, antes mesmo que o nosso planeta fosse criado. Você vê em Apocalipse 12 o seguinte texto: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e também lutaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você pode ver em Apocalipse 12, os versos 7 a 9. Para você entender um texto bíblico, é importante que você conheça outras partes da Bíblia. A Bíblia explica a si mesma. E para entender o livro do Apocalipse, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho nessa ocasião, nós vamos ler outros textos do Apocalipse e também alguns textos do Antigo Testamento. No Apocalipse, o dragão simboliza Satanás. Nós sabemos disso. O dragão sempre lutou para destruir o povo de Deus. Você vê o dragão perseguindo não só o povo de Deus, as pessoas que eram fiéis a Deus, mas você vê também Satanás lutando contra o próprio Jesus. Veja que em Apocalipse 12, você tem então a cena em que o dragão, ele ataca Jesus desde o seu nascimento. Vamos para Apocalipse 12. Apocalipse, o capítulo 12. Vamos ler aqui os primeiros versos. Verso 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, ou diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Qual é o significado disso? A perseguição que Herodes lançou contra os recém-nascidos em Israel ali, em Belém, quando ele quis destruir o novo rei de Israel. O dragão tentou pessoalmente Jesus no deserto e foi derrotado. Vamos ver aqui Mateus 4, versos 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Você conhece bem as respostas de Jesus, e é interessante que a gente veja uma vez mais o que Jesus respondeu ali ao dragão, ao próprio Satanás. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto de Lucas diz que ele foi levado pelo Espírito e lá ele foi tentado pelo diabo. Jesus então jejuou 40 dias e 40 noites. Satanás se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus também respondeu, biblicamente, também está escrito, verso 7, não tentarás o Senhor teu Deus. E no verso 10, diante da terceira tentação, Jesus ordena agora claramente ao diabo: retira-te, Satanás. Estou lendo aqui Mateus 4, verso 10. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então nós vemos que Satanás ele tentou sempre destruir a obra de Deus na terra. O dragão tentou destruir o ministério de Jesus, mas foi derrotado na cruz do Calvário. Pastor, o que Gênesis 3,15 tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Vamos para a Bíblia, vamos para Gênesis 3,15. Lembre-se que Gênesis 3, o verso 15, é a primeira profecia de toda a Bíblia. Evidentemente, já é a resposta de Deus ao problema do pecado. E ela então registra uma promessa. Ali está a primeira afirmação de vitória no grande conflito. Gênesis 3, o verso 15.
porém inimizade, separação entre ti e a mulher. Aqui está Deus falando ao dragão, à serpente. Você e a mulher terão inimizade. Entre a tua descendência, ou seja, entre aqueles que seriam rebeldes, desobedientes, e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Exatamente a criança que você vê nascendo em Apocalipse 12, ou seja, Jesus. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos entender isso um pouco mais de um ponto de vista profético. Diante de todo o universo, as mentiras de Satanás sobre o caráter de Deus foram desmascaradas. E isso aconteceu na cruz. Os seus argumentos falsos foram esmagados diante da maior evidência do amor divino para com a raça humana. Amém? Grande bênção. Aí está a grande vitória da cruz. Nenhum dos seres não caídos no universo ou em outros mundos iria mais duvidar outra vez da bondade de Deus, do caráter de Deus. De maneira que, depois do Calvário, o teatro de operações do dragão se limitou apenas a este planeta. Apocalipse 12, versos 10 a 12, descreve a alegria do céu pela vitória de Cristo na cruz. Vamos agora para o Apocalipse outra vez. Vamos para Apocalipse, capítulo 12. Os versos 10 e 11 especificamente. Perdão, versos 10 e 11 e 12 a primeira parte. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Aí está a parte feliz. Agora, em contraste com o céu que se alegra com a vitória de Cristo, nós temos então aqui o que acontece na terra. Ai da terra e do mar. Estou lendo aqui Apocalipse 12, o verso 12, a segunda parte. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja que nós temos aqui um problema na terra. Ele ainda domina. O dragão sabe que a sua única oportunidade é enganar as pessoas e fazê-las ignorar completamente o amor de Deus. E é por isso que ele trabalha. E a sua estratégia, portanto, é garantir que as pessoas jamais conheçam a Deus. A melhor forma de fazer isso é dizendo: a Bíblia não tem nada de verdade, a Bíblia não tem valor nenhum. Essa é a estratégia. Você vê, nós não vamos ler aqui todos esses versos, mas você vê no livro de Apocalipse, repetidas vezes, uma moldura profética, um período de 1260 anos. O dragão se irou contra a igreja e a perseguiu por 1260 anos. Você vê isso em Apocalipse 12 e vários outros versos da Bíblia. Então vamos explorar um pouquinho mais o que aconteceu ali. Veja, o dragão deu o seu poder. Vamos ler aqui Apocalipse 13, o verso 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, ou seja, coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E ele diz o seguinte: a besta que viera semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão, e aqui está o que nos interessa hoje. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que nós vemos é que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta que emerge do mar. Mas, profeticamente, para ficar mais claro,
o dragão deu o seu poder, o seu trono e a sua autoridade para o catolicismo apostólico romano. E isso durante 1260 anos. Portanto, durante essa época, o catolicismo romano dominou a igreja cristã, os dogmas, o conhecimento de Deus, a teologia cristã na Europa Ocidental. Isso começou no ano 538 com o Edito de Justiniano, dando autoridade civil ao bispo de Roma, dizendo: você vai resolver todos os problemas agora de todas as igrejas do Ocidente, você é que manda agora. Isso foi no ano 538. E se você somar 1260, você chega a 1798. Agora, depois dos 1260 anos, o catolicismo apostólico romano perdeu a sua força. Uma outra estratégia seria agora necessária para que o inimigo pudesse alcançar seus objetivos. Depois desse período, o dragão sabia que o tempo do fim chegara e, mais do que nunca, ele sabia que pouco tempo lhe restava. Queridos, vamos pensar numa coisa. A Terra, como nós a conhecemos, de acordo com a Bíblia, tem pouco mais de 6.000 anos, entre 6 e 7.000 anos. Estamos perto do 7º milênio. E se você analisar todo esse período de tempo, esses acontecimentos referem a um período muito curto de apenas 200 anos. Os últimos 200 anos da história dessa terra têm sido os mais complexos, os mais complicados, mas ao mesmo tempo, esse é o tempo em que Jesus se aproxima para voltar a essa terra. Veja que em Apocalipse 8 e 9, você tem a terceira e a quinta trombetas. Satanás é representado como uma estrela que cai do céu em pelo menos 2 lugares, na terceira trombeta e na quinta trombeta. As imagens de Apocalipse 8 e 9 nos ajudam a entender Apocalipse 11. Por quê? Porque elas têm uma coisa em comum. Vamos analisar aqui rapidamente. Na terceira trombeta, Lúcifer é descrito como uma estrela que cai sobre as águas. E o nome dessa estrela é absinto. Absinto é o nome de um veneno que vem de uma planta. É uma substância que mata. Na quinta trombeta, a estrela cai sobre a terra. E é interessante que a quinta trombeta ela descreve a ascensão do islamismo sobre o território antigamente cristão. Nós não vamos dar muitos detalhes sobre esse assunto, nós teremos uma semana de oração nesse ano só sobre esse assunto. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito ali. Vamos ver então Apocalipse, o capítulo 9. Versos 1 e 2. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É a primeira vez que nós vemos aqui a menção do abismo. Certo? A chave do poço do abismo. E é interessante que essa estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com essa fumaça toda escureceu-se o sol e o ar. Esse é o efeito das doutrinas falsas que sufocaram, que encobriram a doutrina verdadeira do cristianismo original. Muito bem, continuando. Além da fumaça, saíram ali gafanhotos. Nós vamos falar sobre esse pessoal depois, em outro momento. Os exércitos islâmicos. Mas agora o que me chama a atenção aqui, veja que interessante, no capítulo 9, o verso 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, a segunda menção, a palavra abismo aqui, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então vamos fazer um resumo das informações que nós vimos até agora. Veja, o dragão é ao mesmo tempo a estrela que cai do céu sobre a água e sobre a terra. Ele é o anjo do abismo e recebe os nomes de Abaddon e Apolion, que querem dizer destruidor. Então, na continuação, Apocalipse 11 traz uma nova imagem, e essa imagem é a besta que sobe do abismo.
Eu espero que a essa altura você entenda que besta é uma coisa, é um poder. E o dragão é outra coisa, o dragão é o próprio Satanás. Então, quem sobe do abismo não é Satanás, e sim um novo poder. Vamos agora para Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o mexas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos entender alguma coisa a respeito de Apocalipse 11 aqui. Aliás, nós mencionamos a questão do abismo, né? O que a palavra abismo representa na Bíblia? Eu quero mostrar para você um exemplo na geografia, certo? Me permita mostrar um pedacinho do Brasil, o sul do Brasil. Tem um lugar ali que é conhecido como o Parque Nacional dos Aparados da Serra. Não sei se você consegue ver os nomes ali, mas se você chegar mais perto com o Google Maps ali, com o Google Earth, aliás, você consegue ver de longe pelo satélite um grande canyon. Não é o Grand Canyon, não é tão extenso quanto o americano, mas é suficiente para assustar. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Você percebe que aqui existe uma rachadura. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a parte de cima é Rio Grande do Sul, a parte de baixo é Santa Catarina. É a divisa dos dois estados. Vamos olhar mais de perto. Você consegue ver agora? Isso aqui é uma grande depressão geológica, né? E aí, meus amigos, o nome científico disso é fossa abissal. Olha que interessante. Fossa é um buraco, mas o nome abissal deixa claro que é um abismo. Não é só um buraco, é um abismo. Quero mostrar para você de perto. Isso aqui é o Parque Nacional dos Aparados da Serra. Fica ali a uns 120 quilômetros de onde meus pais moram. E é interessante, desde que você não chegue na beirada do precipício. Essa é a grande questão. Isso aqui é uma outra foto, praticamente no mesmo lugar, só que agora com nuvens e tudo. E é interessante que na parte mais funda desse precipício, você tem praticamente 1 quilômetro de profundidade. É profundo ou não é? Dá para se machucar, né? É. Sabe que se a gente cair assim de o primeiro andar, segundo andar, já se machuca. Imagina de 1 quilômetro de altura. Não é brincadeira. Agora vamos pensar nessa questão do abismo. O que quer dizer o abismo na Bíblia? A palavra abismo vem da palavra grega abissos. E significa o lar dos demônios e dos espíritos maus, ou o mundo dos mortos, diz ali o dicionário, né, do Novo Testamento grego. Agora pense comigo, se você chegar muito perto da beirada, você corre o risco de fazer o quê? Cair. Então, assim como a queda de um abismo literal significa morte física, morte certa, se você cair no abismo espiritual, você vai o quê? Morrer espiritualmente. A sua fé morre, a sua certeza morre. Por isso, se você cair no domínio satânico, você com certeza vai ter a sua vida espiritual terminada. Você morre espiritualmente. Ou seja, o contrário da fé é a incredulidade. Essa é a imagem que você vê em Apocalipse 11. Veja bem, na Bíblia, o poço do abismo é o lugar onde os demônios são confinados. Em Lucas 8:31, por exemplo, não vamos ver agora, mas é aquela cena em que os endemoniados eles encontram Jesus, eles tentam pedir que Jesus os liberte, e quando eles vão pedir, os demônios falam, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Eles dizem, Legião. 6.000 demônios naqueles 2 homens. E aí então Jesus fala, vocês têm que ir embora agora, eu estou libertando esses homens, vão embora. E eles falam, não nos lances no abismo, não nos mandes para o abismo. Eu estava conferindo no grego que não é a mesma coisa que mar. A palavra mar no grego é pélagos. Daí vem a palavra arquipélago, né? Abissos, entretanto, é o lugar dos demônios. Essa é a imagem que você tem.
tanto nos evangelhos quanto no Apocalipse. Veja que é o lugar de onde vêm as bestas também, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Esse é o lugar onde as forças do mal estão aprisionadas até a sua destruição final. E eu quero chamar a atenção para Apocalipse 20, versos 1 a 3. Você vê que em Apocalipse 9, essa estrela abre a tampa do abismo. Em Apocalipse 20, um outro anjo que vem da parte de Deus fecha a tampa do abismo. Ou seja, da prisão de Satanás e dos seus anjos durante o milênio. Right? Ok. Apocalipse 11, como nós já lemos, ele inicia mencionando o santuário e também os 1260 dias, ou seja, os 42 meses, que nós já vimos, né? A cidade santa aqui representa o povo de Deus sendo perseguido durante esses 1260 anos. E essa cidade de Deus está em contraste com a grande cidade, a cidade que espiritualmente é Sodoma e Egito. Depois da moldura profética dos 1260 anos de supremacia papal, o capítulo 11 então aborda o papel das duas testemunhas. Agora nós vamos para o Antigo Testamento. Eu quero convidar você para abrirmos a Bíblia em Zacarias capítulo 4. Pastor, o que são as duas testemunhas? Isso é estranho. Enquanto você abre aí em Zacarias 4, vamos ver aqui o seguinte. O verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Ou seja, numa situação não confortável, numa situação de perseguição, de tristeza, de crise. Como nós já vimos, a maior parte das imagens simbólicas do Apocalipse tem a sua origem no Antigo Testamento. Então, é por isso que nós vamos para Zacarias. E o verso 4 diz aqui o seguinte: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. A expressão Senhor da terra é uma expressão chave no contexto de Zacarias. E aqui ele explica em Apocalipse 11, verso 4, que estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Vamos agora então para Zacarias, no capítulo 4. Eu sei que você já abriu a Bíblia em Zacarias. Vamos agora vermos no texto, ou seja, textualmente, essa informação. Pastor, onde é que fica Zacarias? É antes de Malaquias. Onde é que fica Malaquias? Antes de Mateus. Você chega em Mateus, dá um pulo para trás, chega em Malaquias, dá mais um pulo e chega em Zacarias. Capítulo 4. Eu vou ler apenas aquilo que é essencial para a nossa compreensão por causa do tempo. O verso 3 diz: junto a esse candelabro, né, há um castiçal ali no santuário, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então você tem o castiçal de sete lâmpadas, à sua direita, ou para você que olha, à sua direita uma oliveira e à sua esquerda outra oliveira. E aí a pergunta é: o que são essas oliveiras? O verso 4 diz: então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes do que é isso? Respondi: não, meu senhor. E no verso 6 ele responde, prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, era o governador da Judéia pós-exílica, que estava reconstruindo o templo, reconstruindo ali a nação. E Deus estava mandando essa visão para dizer: eu estou com vocês, para que vocês reconstruam, embora comecem de maneira muito simples, muito humilde, eu estarei com vocês. Esse é o contexto. É nesse contexto que você vê a expressão: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E aí então você tem a expressão, a explicação final no verso 14. Sabes o que é isso? Verso 13, não, eu não sei. E aí ele diz, no verso 14, são os dois ungidos
que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Você percebe a mesma expressão do Apocalipse? Ao Senhor de toda a terra. No contexto de volta do exílio, eles queriam reafirmar que Israel voltaria a ser alguma coisa do que foi no passado, o território de Israel. E eles têm essa confirmação: o Senhor de toda a terra está com vocês. Mas aí então, vamos ver aqui o seguinte. Essa é a palavra do Senhor, e esses são os dois ungidos. Então, em Zacarias 4, nós vemos que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois ungidos. Portanto, se você ler Apocalipse 11, e você não entende o que são as duas testemunhas, você pode ter certeza, de acordo com Zacarias 4, que as duas oliveiras, ou os dois ungidos, são nada mais, nada menos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Continuando. Apocalipse 11, 3 e 4, portanto, você pode entender, da mesma forma que as duas testemunhas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É interessante essa descrição que o texto faz das obras dos dois grandes profetas do Antigo Testamento, tanto Elias quanto Moisés. Elias, uma vez, foram lá os soldados: o rei quer falar contigo, desce agora. Ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti teus 50, e fogo desceu do céu. Aí veio mais uns soldados, e de novo neles ali, torrou todo mundo. E pela terceira vez o capitão veio humilde: não, por favor, lembre-se de nós aqui, das nossas famílias, por favor, desça falar com o rei. Ok, então eu vou descer com vocês. Esse poder não era humano, esse poder foi dado pelo Espírito de Deus para mostrar a autoridade da palavra de Deus. E você vê, por exemplo, uma menção ali ao que aconteceu no Êxodo, por exemplo, com as pragas, né? Muito bem, a descrição do poder e autoridade da palavra de Deus sobre toda a natureza através desses porta-vozes. É isso que você vê então nos versos 5 e 6. Agora, apesar da sua autoridade, a palavra de Deus não tem poder sobre o coração impenitente. O que eu quero dizer com isso? Você vê que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta do seu coração, nem da sua vida. Deus nunca forçará nenhum de nós a amá-lo. Deus nunca vai nos forçar a obedecê-lo. Quem faz isso pela força é o inimigo de Deus. Por isso, nesse sentido, quem fecha o coração para a palavra de Deus, ele impede que o poder de Deus realmente seja realizado. Deus somente age no coração aberto à sua palavra. Então, queridos, olha só o que diz o verso 7. Vamos agora a Apocalipse 11, o verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Que cena dramática. Que cena triste. Veja, a besta que surge do abismo é uma descrição simbólica da ascensão de um poder de grande influência intelectual sobre o mundo e cuja obra é promover o desprezo pela palavra de Deus. Essa é a grande tendência que nós vemos ainda hoje nos nossos dias. A palavra abismo, então, representa a realidade e as consequências espirituais do secularismo e do ceticismo evolucionista, que vem se tornando cada vez mais dominante desde o século XIX, diz o comentário da Bíblia Andrews. Só que nós não vamos hoje falar do século XIX, nós vamos ficar no século XVIII ainda. A besta que surge do abismo, portanto, é um poder dominante do pensamento científico europeu do século XVII em diante. Por quê? Porque você tem filósofos ateístas, David Hume, Francis Bacon, na Inglaterra, que criaram a ideia do empirismo. Se eu não posso ver, eu não posso acreditar. Se eu não posso tocar ou medir, eu não posso acreditar. Isso influenciou também outros filósofos. Até que você tem um país onde
a ideia de que a ciência iluminaria a Bíblia se transformou no iluminismo. O chamado iluminismo, que teve a sua origem praticamente na França. O iluminismo foi um movimento de rejeição aos modelos de ciência tradicional, que era vinculado às tradições e dogmas religiosos, mas também envolvia superstições e irracionalidade. E disseram, não, o nosso negócio agora é a razão, nada do que é irracional nós queremos, nada do que não pode ser provado nós queremos. Agora vamos entender o contexto em que isso aconteceu. O iluminismo marca o início da separação entre ciência e religião, a separação entre conhecimento e fé, e também a separação entre igreja e Estado. Veja só, foi essa transição histórica que tornou a França católica numa França o quê? Secular. Uma França de um Estado leigo, separado da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quando esse período de 1260 anos terminou na Europa, na França estava terminando um período de 1290 anos de dominação católica na França. Por quê? 30 anos antes que Justiniano emitisse o seu édito ali, autorizando o Papa a governar, digamos assim, na Europa, 30 anos antes disso, Clovis, rei da tribo dos francos, portanto, fundador da França, fez um pacto, adivinha com quem? Ninguém menos do que com o bispo de Roma. De maneira que essa ligação entre Estado e Igreja é muito mais antiga na França do que no resto da Europa. E aí você pode entender que o texto que você vê em Daniel, capítulo 12, o verso 11, se refere ao ano 508 até o ano 1798 e resolvido. Vamos para o próximo. A França foi o país europeu onde a aliança entre os papas e os reis foi mais fortemente desenvolvida. E é interessante que por causa dessa força tão grande da Igreja Romana na França, quando surgiu a aurora da Reforma Protestante, a França foi o país que mais cruelmente reprimiu a Reforma. Durante essa época, os huguenotes, que eram os luteranos ou os calvinistas da França, eles foram perseguidos, torturados, massacrados, dizimados ou, no mínimo, banidos do país. A França rejeitou cruelmente a Reforma. Mas, ao mesmo tempo, a França, que rejeitou a Reforma, aceitando as sementes do secularismo, colheu a Revolução. O país europeu que mais havia desenvolvido a união entre Igreja e Estado foi também o país, ou o primeiro país, a rejeitá-la. Nós temos aqui duas linhas paralelas, a Igreja em cima e o Estado embaixo. Para começar, nessa época de 1789, você começa com uma inversão desse relacionamento. Com a Revolução Francesa, então, você começa um período de grandes transformações na França. Veja que, em primeiro lugar, o Estado passou a estar acima da Igreja. E, a partir da Revolução Francesa, você tem realmente aqui uma separação entre Estado e Igreja. Você percebe que as linhas estão bem separadas. E, junto com isso, você tem uma separação entre ciência e religião. Durante o reinado do terror, que durou mais ou menos 3 anos e meio, a França substituiu a religião cristã pelo culto à razão. E aí você percebe que existe aqui uma separação bem acentuada entre a razão e a fé, entre a ciência e a religião. Quem é o causador dessa influência ateísta que nós vemos hoje no mundo? A resposta está em Apocalipse 11. E a resposta é a besta que surge do abismo. É o ateísmo. Essa filosofia anti-Deus, anti-Bíblia, anti-fé, o mesmo espírito de rebelião e ódio contra a lei de Deus que arrastou a terça parte dos anjos no céu,
foi o que instigou a destruição da união entre a igreja e o Estado, rejeitando junto com isso o próprio Deus da Bíblia. Há uma expressão que diz: quando você jogar a água fora, cuidado para não jogar o quê? A criança. Foi o que a França fez na Revolução Francesa. Eles jogaram a corrupção da igreja fora. Eles jogaram todos esses conchavos e conluios entre os sacerdotes e os reis. Jogaram tudo fora. Mas junto, eles jogaram fora a própria fé bíblica. Aí está o grande problema. Isso foi causado pelo espírito de Satanás, ou seja, pelo próprio Lúcifer. A separação entre a igreja e o Estado na França serviu de modelo para todas as outras nações do Ocidente. E ainda hoje você tem. Qualquer nação diz: nós somos o Estado o quê? Laico. A igreja é uma coisa, mas o Estado é outra coisa separada. O problema está no fato de que essas ideias também influenciaram a separação entre ciência e religião. A nossa tradutora está sem fôlego ali. Desculpe. Nós temos um pequeno delay aqui com os slides, mas vamos continuar, estamos no fim já. Apocalipse 11:7 descreve um ataque direto à Bíblia. Em termos locais, esse ataque foi vitorioso por 3 anos e meio durante a Revolução Francesa. A cidade descrita como a grande cidade, Sodoma e Egito, é a cidade de Paris, não tenha dúvida nenhuma disso. As testemunhas mártires foram declaradas mortas por 3 anos e meio, você vê isso no verso 8. Vamos ler aqui na Bíblia. Apocalipse 11, verso 8. Então, a besta lutou, matou as 2 testemunhas, e veja agora o verso 8. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, através dos seus seguidores, através dos cristãos, Cristo foi crucificado outra vez. Ou seja, os cristãos foram mortos. E o pessoal fez festa e tal, e os cadáveres ficaram sepultados. Aliás, ficaram sem sepultamento. Muito bem. Entretanto, foi apenas durante o período do terror. As pessoas criaram tantas novidades nessa época que as coisas não melhoraram a sociedade, especialmente em Paris. O crime aumentou, a violência aumentou, a irracionalidade aumentou. Eles expulsaram, trucidaram, enviaram os sacerdotes, os padres para as galés, ou seja, para remarem até morrer no mar. Eles fizeram aquilo que eles haviam aprendido a ser feito contra os hereges, fizeram contra os sacerdotes. Mas eles perceberam que uma semana de 10 dias estava matando as pessoas. Então eles disseram: quer saber? É melhor nós voltarmos atrás e dizermos que quem quiser ser religioso pode ser religioso. Só vamos separar as coisas. E foi o que aconteceu. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, ou seja, nas 2 testemunhas. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subam para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O verso 13, basicamente, é uma descrição da Revolução Francesa, e nós temos ali a ideia de 7.000 pessoas. Alguns comentaristas dizem que essas 7.000 pessoas foram justamente os 7.000 nobres que foram decapitados ou mortos na Revolução. Muito bem, agora o que nos interessa, queridos, é isso aqui, veja bem. Se houve uma época em que as Bíblias eram queimadas nas fogueiras, chegou o tempo de as 2 testemunhas mártires se levantarem para mostrar ao mundo o amor de Deus. O que nós vemos em Apocalipse 11, a primeira parte, é uma descrição do cruel golpe que Satanás imprimiu sobre a Bíblia, sobre a crença em Deus na Europa do século XVIII. Entretanto, a Bíblia mostra que Deus tem a vitória. E aqui começa a profecia a ser
cumprida. Veja que essas testemunhas foram elevadas até o céu, elas foram exaltadas diante do mundo, e por causa disso, a palavra de Deus pôde então ser exaltada outra vez, a despeito da incredulidade francesa. A primeira sociedade bíblica foi fundada em Londres em 1802, 4 anos depois, apenas 4 anos depois do fim dos 1260 anos. Outras logo foram organizadas e assim a palavra de Deus foi finalmente tornada acessível à maioria das pessoas. E nós precisamos reconhecer que o próprio movimento adventista norte-americano só se tornou possível graças ao cumprimento dessa profecia. Apocalipse 11, versos 11 e 12. As duas testemunhas mártires foram exaltadas uma vez mais. Embora nós tenhamos outros golpes do inimigo no século XIX, nesse século foi o século em que o cristianismo mais se expandiu no mundo através de um grande movimento missionário a nível mundial. Os grandes missionários da história cristã estão no século XIX. Finalizando, a Bíblia finalmente se tornou um livro acessível à população. As sociedades bíblicas logo começaram a surgir em outros países, e aí então a profecia se cumpre. Infelizmente, o poder satânico que domina o pensamento científico atualmente continua a atacar a palavra de Deus. A besta que surge do abismo continua atuando para enganar as pessoas. Entretanto, esse é o poder que está por trás do ódio declarado à palavra de Deus. Você sabe aquela reação de indignação quando você vai à universidade e tem a ousadia de mencionar o nome de Deus? A reação de muitas pessoas é muitas vezes uma reação irracional de ódio contra a fé cristã. O que eu estou dizendo com isso é que a origem desse ódio é uma origem satânica e que esse poder ainda influencia o pensamento científico hoje. Mas, na Bíblia, encontramos a maior declaração de vitória nesse conflito. Você sabe que 1 Coríntios 13, verso 8, diz o seguinte: havendo ciência, ela passará. Eu não quero me demorar demais, mas o mais importante é esse verso aqui. O amor jamais acaba. O amor, queridos, não está no coração humano. O amor está no coração de Deus. 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro mostra que a origem do amor perfeito está somente em Deus. Ele fala, havendo cultura, havendo riquezas, enfim, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Nós estamos aqui na segunda mensagem de uma série sobre a ciência e a religião. Queridos, nós como cristãos não somos contra o conhecimento científico, não somos contra a racionalidade. E eu quero dizer para você por quê. Porque ciência e religião não necessitam estar separadas. Eu quero ler para você uma frase aqui do Dr. Ariel Roth, na página 31. Ele diz o seguinte: a deidade descrita na Bíblia é um ser consistente, racional, que se encaixa bem com os princípios científicos de causa e efeito. De fato, em termos de uma abordagem racional, Deus e a ciência não são tão diferentes. E essa separação, em inglês aqui está rift, que foi desenvolvida entre ciência e religião, merece ser apagada. Você concorda com isso? Quando eu e você olhamos para a natureza e queremos buscar respostas, crendo em Deus, nós veremos em cada resposta científica a própria mão de Deus. Mas mais importante do que ciência, queridos,
é nós sabermos que, de acordo com Isaías 40, verso 8, e esse é o último slide. Isaías 40, verso 8, nós temos aqui a seguinte afirmação: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Queridos, permanecemos fiéis à palavra de Deus. Que eu e você hoje tenhamos a decisão de confiar na palavra de Deus. Porque teorias vêm e vão, explicações, modelos científicos vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Eu espero que Deus abençoe você com essa decisão e que juntos continuemos nessa caminhada até a Nova Jerusalém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, que bênção é sabermos que, embora hajam batalhas sangrentas, tristes, dramáticas, nas quais o Teu povo foi perseguido cruelmente, nós sabemos, Senhor, que mesmo em meio à provação, se formos fiéis a Ti, se formos fiéis até a morte, nos darás a coroa da vida. Pai, obrigado porque em meio a essa guerra intelectual e espiritual contra a Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor, e nós cremos que a Tua palavra realmente é a verdade. Portanto, Senhor, confirma a nossa fé, permanece conosco, Senhor, guiando os nossos passos, para que em meio às grandes tribulações que estão diante de nós, em dias futuros, estejamos firmes, fazendo da Bíblia o nosso verdadeiro fundamento. Abençoa-nos, Pai, com a Tua presença em nosso lar e nosso coração, e despede-nos com segurança até as nossas casas, dando-nos um sábado de muita bênção, em nome de Jesus. Amém.